Museu da Manhã, ele surgiu no âmbito do projeto de revitalização da Zona do Cais do Porto, o projeto Porto Maravilha. Talvez o mais importante projeto de urbanização da cidade em 50 anos, e ele foi concebido inicialmente como tendo uma base de um ícone arquitetônico. Surgiu então a ideia de fazer o Museu da Manhã com um museu de ciências inovador. O Museu da Manhã é uma obra extremamente importante para a operação portuária. A vocação ali daquela região da Praça Mauá vai estar muito voltada para essa questão cultural, para a questão histórica. A gente não tem nada similar no Rio de Janeiro. O projeto surgiu com um desafio sempre que a gente tem de pensar algo que agregue valor para o brasileiro. E sempre essa preocupação com o meio ambiente e com o próprio ser humano. Então, é algo que pudesse instigar a entender essa nova era que a gente está vivendo. A região onde o museu vai se instalar é o coração histórico do Rio de Janeiro. Devido ao privilégio que foi dado ao transporte motorizado, instalou-se um viaduto e esse viaduto seccionou a conexão da cidade com a sua orla. Esse é um equívoco que outras cidades já cometeram e que elas também estão tratando de corrigir. Como se foi feito em Porto Madeiro, como foi feito em Londres, há inúmeros exemplos. Mas aqui tinha um problema. Para fazer qualquer coisa, aí você tinha que tirar a perimetral e nunca houve essa conjunção dos astros aí que possibilitou a retirada da perimetral e aí sim recuperar toda a região, trazer essa região de volta para a cidade. Ou seja, a Praça Mauá retorna ao povo. Foi uma sugestão do prefeito, do Eduardo Paes, convidar o Santiago Calatrava. Este proyecto en particular emerge de dos realidades. Una es el sitio y los condicionantes ligados al sitio. San Bento, la sobra elevada, el PIR en sí mismo, la altura del edificio, es decir, habían unos condicionantes muy específicos, ¿verdad?, a los que había que responder, la proximidad también del Museo de Arte Contemporáneo. Depois de 3 meses examinando as condições locais, geográficas, etc., ele passeando no Jardim Botânico, ele se inspirou nas flores das bromélias. En este caso se escoge un vocabulario que pasa por la botánica y que es el vocabulario de las cosas vivas, de las cosas que se mueven. En cierto modo enormemente innovador ya esta idea, porque estamos acostumbrados a edificios que tienen un sentido de la gravitas y de la permanencia y de la estabilidad que va casi hacia a la perennitas del latín, a la perennidad, es decir, a estar ahí para siempre. Este edificio tiene mucho más una idea de movilidad, edificios que tengan una expresión y un modo de dialogar con la gente, en la medida en que la arquitectura es también un lenguaje, ¿verdad?, que sea muy directo y que sea fascinante. Um projeto extremamente complexo, deu muito trabalho para fazer, então nós tivemos que reproduzir uma obra de arte. Preservamos exatamente o conceito que o arquiteto imaginou. O Museu da Manhã ele pretende ser um museu no qual os visitantes vão poder explorar cenários possíveis de futuro. A ideia essencial de que o amanhã não é uma data no calendário, não é um lugar que nós vamos chegar, o amanhã é uma construção. O nosso desafio foi estabelecer, de um lado, a exigência de rigor científico e combinar isso com uma clareza expositiva de tal modo que se tornasse possível, né, para crianças a partir de 8 anos vivenciarem essa jornada. O museu tem 16 mil metros quadrados de área construída. O museu tem 320 metros de comprimento, uma obra que tem um balanço para o mar de 75 metros e um balanço para a terra de 45 metros. São balanços imensos, poucas vezes vistos no mundo. São cálculos arrojados, com muita preocupação também com o efeito do vento. Esse projeto ele é muito desafiador em termos de construção. São 2,5 andares. No andar superior nós temos uma grande nave com 2 galerias laterais, muita luz natural entrando, um auditório para aproximadamente 400 lugares, tudo necessário para atender da melhor forma o visitante. A gente está trabalhando com concreto aparente, ele só recebe uma camada de branco. Tudo isso foi desenvolvido, né, sob o acompanhamento do próprio Calatrava e da sua equipe, que elogiam muito a qualidade do nosso concreto. Essa é uma obra de alta tecnologia,
é uma obra de vanguarda. Nós fomos buscar tecnologia internacional. Mesmo quem entende do ramo vai até se interessar em saber como é que se conseguiu fazer essa conformação de formas geométricas completamente diversas. O Brasil nunca viu, foi importado uma máquina para fazer os cortes dessa forma. Nós temos o vidro curvo com dimensões que não consegue ser fabricada no Brasil, só conseguimos na Europa também. Em 2011, nós começamos a recuperação do terreno do pier, porque ele estava com problemas estruturais, então teve que fazer todo um reforço. A estrutura de concreto pesa em torno de 37.800 toneladas. E a estrutura metálica que compõe a cobertura, 3.500 toneladas. Estamos falando de mais de 40 mil toneladas em cima daquele pier. Nós, quando assumimos esse projeto, se imaginava fazer em torno de 500 estacas na fundação. Nós fizemos 2.500 estacas e fizemos os cálculos, né, com o peso todo que precisaria ser suportado ali. Essa obra tem atualmente 700 homens durante o dia e 200 homens durante a noite. Ele foi concebido desde o começo como um modelo de equipamento sustentável. A cobertura vai se mover porque ela vai ter também um sistema fotovoltaico que capta energia solar. Basicamente uns 200 kVA, o que seria isso? Seria a energia para sustentar 50 salas com ar-condicionado, com computador. A água fria do fundo da baía, usada para refrigeração, essa água filtrada e ela que abastece o espelho d'água do museu, que sozinho já reduz a temperatura ambiente em 2 graus, então diminui a necessidade de refrigeração. Uma outra abordagem foi criar esse parque e dar continuidade, não ser um fragmento. Ele alonga esse passeio e possibilita, então, do ciclista, da pessoa que está andando, ele se estender e usufruir desse passeio no Pier Mauá. En una vista aérea desde un helicóptero aparece esta idea de que casi los estanques crean la continuidad con el mar. Una metáfora implícita en esos estanques. Evidentemente nunca llegaremos a filtrar toda el agua de la bahía, pero le demostramos a la gente joven y a los visitantes que es posible un día tener una bahía perfectamente limpia. Todos esses aspectos, a gente acredita, vamos poder apresentar para os visitantes, para eles compreenderem de que modo as ações locais que forem empreendidas podem, no final, produzir uma modificação substancial no modo de vida que nós temos hoje. É para oferecer uma experiência didática e educacional para além da escola, que permita a integração da criança com a família, com o visitante, com o turista, e que todos eles possam, de alguma maneira, participar dessa vivência de explorar os futuros possíveis, os amanhãs possíveis que estão por construir. Quem estiver no Rio vai ter o prazer, o privilégio de entrar nessa obra. Río es una ciudad enormemente importante, es una ciudad ejemplar en el mundo y tiene un futuro por delante extraordinario, ¿verdad? En el cual esta pequeña pieza, que yo espero que sea muy eficaz y que siga a lo largo de generaciones, ¿verdad? Se inserta en un esfuerzo que, digamos, de innovación. Tudo isso vai compor essa região, né, e atrair a população, atrair vida e tudo isso que a gente precisa para que haja, enfim, essa região seja ocupada, né, volte a pertencer ao carioca.